ser o podcast da Acender e eu quero dizer algo pra você. Estamos muito felizes e isso vale uma salva de palmas. Por favor, meus amigos. Começamos depois de um ano esperando com muita ansiedade. Como começando a nossa querida mesa com os nossos amigos, com os nossos pastores e com muitos convidados. Então eu fico muito feliz que você que está aí nos acompanhando na telinha seja muito bem-vindo. Esperamos que esse programa possa fornecer para você muito conhecimento, muita informação, muito entretenimento e muita alegria aí do seu coração e para todos os seus amigos que você compartilhar. Por favor, compartilha, curta e comente aí, porque a gente precisa de você. Agora, visto isso, vamos para a apresentação dos nossos participantes que vai compor essa maravilhosa mesa e eu quero começar com meu querido amigo e irmão César. Fala, meus amigos, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César. É um prazerzão a gente estar aqui reunidos, né? Graças a Deus, Murilo, conseguimos, depois de muita luta. Muita oração. A gente deu o start. Eu tava pensando em fazer vigília já, tá ligado? Já tava num nível desesperador, assim. Demos o start ao nosso podcast, o Pode Ser. Seja bem-vindo todos vocês aí que estão nos escutando. Muito obrigado, Murilo. Muito bem, o César falou, ele já colocou aí a voz dele no negócio e agora vamos pro nosso outro querido amigo, esperado, teólogo, Gamaliel dos crentes, Charles! Fala, Charles, se apresente. Só que não, né, Murilo? Obrigado pela apresentação, quero dizer boa noite aqui para meus amigos que estão participando com a gente. Meu pastor querido aqui, boa noite, meu pastor, paz, graça e paz do Olha Senhor. Como ele é crente, a gente não deu paz pro nosso pastor, como o cara é. Ele é... Para você também que está em casa, está nos assistindo aí, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai assistir, mas sinta-se bem-vindos aqui à nossa mesa, porque aqui nesse lugar você vai ter conteúdo de qualidade, vai chegar na sua casa. Rapaz, depois desse merchan, vocês não sabem, mas ele trabalha já com isso, ele tem a malícia, sabe? Ele já tem a mãe, ele já sabe. E diga de passagem, você tá com uma camiseta muito linda, Charles, viu? Muito linda mesmo, cara. Ele tá estilo mamãe me arrumou hoje. Peraí. Cara, ele veio todo pronto pra esse podcast. Eu vim desesperado do trabalho, coloquei só a roupa, só e graças a Deus eu tenho que colocar a roupa e o César que só veio com chiclete só. Mas eu passei o dia trabalhando, tô cansado aqui. Ele trouxe dá o um kit. desconto. Ele trouxe o kit. Kit podcast. Vocês acham que a gente forneceu essa caneta? Você tem que entender que o cara é preparado. O cara preparado. Olha a caneca dele. Olha a canequinha. Mostra a canequinha. Entrou na onda. É isso aí. E agora, o ilustre e o querido nosso pastor, vamos apresentá-lo. Por favor, pastor, se apresente aí, né? Nosso querubim, quarta pessoa da Trindade. E vamos lá, diga aí, Hoje da pessoal. igreja. Que bênção. Pra mim é um prazer, né, estar com vocês aqui na mesa. Vocês que vão assistir o programa também. Foi muito complicado, um ano de experiência, vai ou não vai. Mas saiu e graças a Deus vai dar muito certo isso aqui. Eu creio muito que esse podcast vai ser uma ferramenta para abençoar muita gente, para dar informação e para zoar, né? Também. Ele já tá antecipando. Sem zoeira, crente nasceu para ser alegre, né, César? Então fique à vontade, é um prazer. Meu nome é Felipe Batista. E eu vou falar a frase, né, do tema de hoje, que hoje a gente vai falar sobre quem é Deus e a frase do dia é: se Deus quiser, Ele é Deus. Rapaz. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. se ela fechar, Ele é Deus. Ele tava pronto pra isso. Você tá animado então, moça? Você tá feliz? Tá tô animadaço. Vai dar tudo certo. Expectativas? A Lá em mil. cima, lá pra cima. A mil, tá tudo top aqui, o negócio tá... Isso sim, Que é nem demais. foguete. Show. E só faltou eu me apresentar, né? Pra quem não me conhece, então, eu sou o Murilo Pereira, faço parte desse time, dessa grande família Acender aqui em Manaus. E também já queremos mandar aqui um beijão e um abração pra galera de Acender Guarulhos e São Paulo. Beijo pra vocês aí, vamos aplaudir a galera de lá. Vocês são fantásticos, Pastor Ivan, Deus o abençoe. Esperamos que um dia você esteja aqui nessa mesa também, viu? E o assunto da semana, eu quero falar do assunto da semana. Eu sei que vocês também querem falar sobre isso. Talvez quando assistirem já vai ter passado. Mas e o submarino? Quem quer tentar explicar aquela ilustre
criatividade, né? Aquela engenhoca ali de uma forma muito legal. Eu acho que os caras acordaram, né? Os caras são milionários. Já teve um que até pra lua foi. O cara acordou e disse: a vida tá chata. Quanto foi, pastor? Quanto foi que eles pagaram? 1 milhão trazendo pro real. Cada um, né? Aqui, cada um, 1 milhão. Você acredita, Thiago? Trazendo 1 pro. milhão? Eu acho bizarro, cara, é que por onde eles navegavam era um controle parecido com um de videogame. Sério? Era o que conduzia o Joystick, o joystick. Joystick aí, que eu nem sei falar o tic-tic aí. O negócio Joystick, caraca, eu só sei que os caras não tinham com o que gastar dinheiro e disseram assim: vamos ver a Rose, vamos ver o Jack. Vamos ver A fenda do biquíni, né? E sabe o que foram. é o seguinte, onde há, infelizmente, né, morte, onde há alguém que falece, é uma catástrofe, foi sim, e que virou uma notícia no mundo. Uma febre, Uma febre no mundo. Eu, quando ainda fui estudar sobre o assunto, para nós discutirmos aqui na mesa, o assunto da semana, tava batendo assim no Brasil e em outros países o assunto, a notícia mais comentada. Como pode algo nesse nível, né, chegar em uma proporção assim que todos os lugares estavam se comentando, se discutindo e se falando de uma maneira boa ou ruim, né? Porque assim, para quem eu tava pesquisando, pastor, eles foram com o espírito de aventureiro, de Dora. E aí De Dora. de Dora. Não quero brincar, mas é verdade, eles foram lá com o espírito de aventureiro, era algo arriscado e pelo que tudo indica, eles Muito arriscado. Assinaram um termo. Eles assinaram um termo. Eles estavam conscientes. É bizarro mesmo, né? Esse tipo de turismo aí, né? Aí né, a gente pensa assim, foi a primeira viagem. Não foi. Houve, entre 2021 e 2022, Charles, houve 43 pessoas que fizeram essa viagem. 43 pessoas. Ou seja, não foi uma coisa nova, havia risco, a cápsula que eles estavam também poderia já estar, por sua vez, né? Eu ouvi falar que essa cápsula que eles foram era do Trunks. Aí dobrou os riscos, cara. Eu não entrava num negócio desse aí, mas nem que me pagasse. Só os antigos sabem, da geração antiga, né? A cápsula do Trunks. A mesma que ele viajou pra ir ver o céu. E o Vegeta. Viajaram agora para ir ver o Titanic. E fizeram parte agora da história do Titanic. Infelizmente, é o que acontece. E eu vou dizer, mano, isso aí ainda vai ser falado muito tempo. Tu acha que o Titanic tem uma certa maldição? O que tu acha? Hereditária? Eu acho que tem um negócio hereditário aí. Eu vou perguntar pro Charles, que é teólogo aqui do meu lado. Tu acha que existe? Você acha que pode acontecer isso? Eu posso denominar o Titanic como um navio fantasma? Misericórdia, cara. Rapaz, a gente tem que pegar o estoque de todos os navios, né? Pra saber se existe isso ou não. Tem a questão dos piratas, né? Então, acho que sim. Pode ser. Você falou tão sério. Não, eu ia falar E eu parei, sério, não. porque Jack Charles Sparrow. começou a falar, então é sério. O que me admira de tudo isso é a obsessão das pessoas, né? Obcecadas por algo tipo, que já passou há bastante tempo. E a obsessão delas levar até a morte, né? Porque enfrentar a fúria do oceano para ver algo muito passado. Mas deixando uma mensagem pastoral aqui, né? Pesou, eu acredito que o espírito pastoral. Eu acredito que isso é nada mais, nada menos do que a falta de contentamento do homem, né? O homem que ele vive sem Deus, ele não tem contentamento. Então você vê ali os caras cheios da grana, né? Essa é a lição que a gente tem que tirar. Se colocando em uma situação de risco, né? Isso, Se põe propositalmente. Para viver uma adrenalina, né? Para viver algo novo. Sendo que é como se alguém que se sente incompleto quer viver várias situações ali para preencher algo. E na verdade foi um desastre, foi um problema. Isso fica uma lição pra gente. E de fato, pastor, nós, né, analisando com uma ótica, né, numa perspectiva cristã, de fato bíblica, sim. A gente vai de fato na raiz, onde pode oriundo, né, dessa motivação, dessa intenção das pessoas irem se colocarem em uma situação como essa, né, que se tornou algo catastrófico aí. Infelizmente. E não só por esse lado, né, mas pessoas que não têm contentamento em Deus estão sendo levadas à morte todos os dias, buscando diversas coisas para se suprir. Experiências, né? Experiências diferentes. Não, assim, né, vamos colocar isso distante da nossa realidade social aqui, perto. Não, é exatamente isso, pessoas fazem isso. Seja pobre, seja rico, isso é um fato real, né? Cada um vive a sua aventura em busca de preencher algo, que na verdade só vai ser preenchido
pelo Deus. Senhor, né? E você vê, né? Não tá distante, outro assunto da semana foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Sim. E veja só, isso eu vejo como se linka aí, pastor, já no assunto dessa semana, desse podcast, que quem é Deus, que está vindo de uma série sensacional aqui na igreja, de exposição da palavra sobre quem é Deus. Mas visto isso, a gente colocou... Deixa eu só fazer mais uma outra pergunta. Vocês estão bem? A semana de vocês estão tudo Tranquilo. ok? Charles, é tudo de boa? A Muito sua trabalho. esposa sabe que você tá aqui, Charles? Ela sabe, ela tá me Ela esperando sabe. em casa. A gente tem que terminar cedo, tá? Só... Não esquenta não que eu vou mandar uma mensagenzinha pra ela lá. Não Dá um se desconto preocupe. pro homem aí. Não precisa disfarçar, Charles. A gente sabe que se sua esposa não te ver, ó, ele tá aqui, tá vendo? Tá aqui com nós, tá tudo bem. Você não vai tomar bronca, não vai dormir no sofá. Tu fala isso porque não tem ninguém te esperando em casa, né, Murilo? Eita, pesado. Chamou na responsabilidade. Eu não posso esperar em Deus? Caraca. Tá levando pro lado Boa, pessoal. Charles. Boa, Charles. Depois dessa, do meu querido amigo Charles, eu vou até falar, vamos pra pauta desse podcast de quem é Deus. E eu quero pedir agora para os nossos queridos amigos, produtores, puxa a vinheta aí pra nós. Misericórdia, eu não esperava voltar agora, não. Porque, cara, sabe aquele momento que o âncora tá distraído, ele tá discutindo, pegou eu aqui sem boné, pegou daquele. Ô, Felipe, você quer rir? Você quer lucrar? Eu sei que você quer zoar. Ah, vocês não estão com bom humor, não. Eu tô achando vocês mais sérios. Você tá sério? Tá nervoso? pro Não, primeiro cara, eu tô podcast? tranquilão. Tô Tá de boa. mesmo? Eu vou falar pro pessoal aqui agora. A gente gravou 2 vezes antes de a gente fazer essa gravação aqui. E aí todo mundo tava voando na nuvem aqui e tal. Agora tá sentindo. Agora tá todo mundo meio nervoso. Não, né? olha, eu tô um pouco nervoso, eu tô nervoso. Mas a gente vai Vai ou não vai? Vai, lógico. Em nome de Jesus, vai. Vamos orar? É pra abençoar, né? Quem tá em casa. Muito bem. Pastor Felipe, falando sobre a série, falando sobre o tema de hoje, que a série tá incrível, quem é Deus. O senhor já falou em 3 domingos, estou certo? Isso. 3 domingos, o senhor 3 já vem domingos. tratando o assunto que está sendo o assunto dos nossos grupos pequenos, está sendo assunto até mesmo da nossa forma de conversar entre nós. Esse assunto está sendo pauta da Igreja Ascender. Tá sendo novidade. Uma pergunta. Qual é a importância desse assunto para a igreja agora, atualmente? Qual é a importância desse assunto, pastorzão? A importância é máxima, né? Porque o que acontece? Hoje, o nome de Deus está muito banalizado, né? Uhum. Inclusive, hoje a gente vive uma guerra ideológica na nossa mente. A maioria dos cristãos, eles vivem uma guerra ideológica na mente. Porque existe um Deus da Bíblia Uhum. e o Deus do século XXI. Isso é conflitante. Isso é conflitante. Porque, peraí, vamos lá. Se existe o Deus da Bíblia, de fato, como que eu conseguiria agora dizer, então, para as pessoas que estão nos assistindo, a galera que está nos acompanhando, que eles possam, possivelmente, eles não estejam conhecendo o Deus da Bíblia, mas o Deus do século XXI. O que tem denominado os deuses, ou Deus do século, da década XXI? O que hoje... É porque, assim, o conhecimento sobre Deus, ele é desenvolvido basicamente, na sua máxima, por 2 questões, né? Uhum. Um pouco daquilo que a gente conhece sobre Deus está na Bíblia. Uhum. No estudo sobre Deus, desde o primeiro livro até o último, que é o Apocalipse. Gênesis, Apocalipse, a gente vai ouvir falar sobre Deus, as reações, quem é Deus, como ele age, o que ele dá importância, aquilo que ele tem como estima, aquilo que ele não tem Uhum. como estima. E durante os anos, a galera ela foi pintando um Deus segundo as suas próprias convicções. Um Deus que se adapta, né, à galera de hoje. Então, hoje, no século XXI, a gente tem um Deus que foi pintado, que foi idealizado, né, pela máxima, pela galera. Isso por culpa de... Tem vários fatores que desencandeia nisso. Primeiro, o ensino de pastores Uhum. ensinando sobre apenas uma faceta de Deus
E quando a gente fala de Deus, Deus é muito complexo. Deus é muito complexo, mas também não é difícil de ser compreendido. Porque o primeiro ato de conhecimento sobre Deus é pela Bíblia e o segundo ato é pelo relacionamento. Então a gente conhece Deus pela palavra, mas a gente também conhece o Deus da palavra através do relacionamento. Então, dado momento, a pessoa que tem um conhecimento de Deus apenas num aspecto, num sentido, numa via de relação, Informação, né? Eu nem digo de informação, mas de relação, né? E aí ele isola o Deus da relação e não conhece o Deus que também é das Escrituras, revelado nas Escrituras. Ele está criando uma ideia, uma faceta de Deus? Sim, é isso que o senhor está dizendo? É possível que dentro de uma igreja, de um culto, existem, vamos botar aí, 200 pessoas, Certo. cada uma adorando a um Deus diferente, uma da outra. Porque cada uma teve uma consciência, teve um entendimento sobre Deus. E aquele entendimento, esse entendimento é muito perigoso, porque é só a gente pegar a música dos funkeiros de hoje, né? Eu não falo do século XXI, a gente pegar os funkeiros de hoje. Você vê os funkeiros de hoje ostentando com mulher e tal, aquelas coisas sensuais e tal ali, ostentando, dizendo que Deus o abençoou. Só que a Bíblia vai dizer que tudo que provém do mundo, aí ele vai dizer soberba da vida, né? Soberba da vida e a ostentação de bens. Então aí você vê a galera enaltecendo o Deus que abençoou ele para ostentar e tá com mulher, com sensualidade, fazendo o que ele quer. E ele agrega aquilo como se Deus tivesse abençoado ele, né? Então para você ver, olha o que na mente de um cidadão desse, olha o Deus que abençoou ele para ele ostentar, para ele viver uma vida de luxo, e esse Deus não requer nada dele. E essa daí é uma das facetas do Deus do século XXI que a gente está comentando aqui, né? É isso aí. Então, a partir daí, a ideia, então, o Deus, quem é Deus para ele é esse Deus. É o Deus que, de certa forma... Ajudou ele a vencer. A vencer. Ajudou ele a vencer. A conquistar a sua própria ostentação. É isso aí, que fez ele vencer na vida. Ele era um rapaz pobre, um favelado, né? Como ele canta e tal, não era ninguém. E aí parece até com um louvor que a gente canta na igreja também, né? Por exemplo, eu quero um exemplo. Qual o louvor que a gente poderia dizer nesse caso aí? Vamos lá, pastor, diga aí. Não sou cantor, mas hoje a gente vive dentro de algumas igrejas, né? A gente vive muitas igrejas neopentecostais, elas trabalham muito em cima disso, né? Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, né? Ele vai abrir a porta para você. E é lógico, Deus ele vai fazer isso, porque Deus, isso é uma das personalidades de Deus. Deus é o Deus da provisão, é o Deus que cuida, é o Deus que sara. Só que essa galera, ela pega essa parte de Deus, né, e esquece que Deus exige algo de nós. Deus exige um posicionamento, um estilo de vida. Deus ele requer de nós para que a gente viva para a sua glória. Então, a galera não vive para a glória de Deus, se ofende quando alguém fala que essa tal pessoa não vive para a glória de Deus, idealiza como se Deus estivesse predisposto a abençoar ele, independente da forma que ele vive. Ou seja, aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Eu acho que, se eu não me engano, eu vi uma frase que, se eu não me engano, é do Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que, se eu não me engano, né, que diz assim, o que não importa a sua opinião, o que vale é o que a Bíblia diz. Não sei se foi Hernandes Dias Lopes, se foi um Augusto Nicodemos ou um Spurgeon da vida. E de fato é isso. Porque é aí que mora o perigo. As pessoas, elas criam um Deus da sua própria opinião. Diga de passagem. É isso aí. É isso mesmo? O maior perigo disso tudo é que... Qual é o conceito de se criar um ídolo? O conceito de se criar um ídolo é criar Deus, né, na sua mente que não é o Deus verdadeiro. Então as pessoas, elas estão criando ídolos para si mesmas, querendo agradar, né, elas mesmas, né? Então tirando de Deus, né, alguns atributos que não agradam a elas. Uau. E colocando que Deus ele é determinado atributo, né, para lhe agradar. Então nesse quesito ela está criando um ídolo. Cara, né? Isso é possível acontecer dentro da igreja, pessoas estarem então dentro de uma comunidade adorando, 200 pessoas adorando um Deus diferente. Um Deus que cada um idealizou para si. Né? Uau, cara. A galera gosta do Deus que é amor, mas não gosta do Deus que é justiça. Uau! E isso faz com que a pessoa viva
uma ideia O evangelho equivocado. equivocado. O evangelho equivocado. Como o César estava falando, acredita que Deus aceita ele como ele é, como ele está, mas quando a gente vai observar, uma das características de Deus, da sua persona, ele é santo. Sim. Ele é santo. Então, o Deus que é santo, e o próprio apóstolo Paulo vai falar isso, né? O Deus que é santo, o Deus que é justo, justifica o homem. Então, o Deus que é santo, ele vai exigir santidade de nós, porque por meio do seu Espírito, ele nos dá a oportunidade e a possibilidade de nos tornarmos santos. Ele não está pedindo algo que é impossível para nós. Uau. Ele está pedindo algo que ele mesmo liberou sobre nós. Então, a galera, o nosso problema é o extremismo, né? A galera caminha muito no extremismo, ou é isso aqui, ou não é. E quando a gente vai observar Deus, né, lógico, eu acredito que é uma caminhada de alguns anos para a gente conhecer muitas coisas sobre Deus, mas a gente vai observando que quanto mais a gente entra no Senhor, mais a gente vai observando, conhecendo e encontrando o equilíbrio, né? Isso foi uma coisa que eu falei na pregação, sem ser nesse domingo, no domingo passado. Eu falei isso, isso me marcou também, porque eu falei assim, o desejo de Deus não é que a gente faça algo para ele de primeiro, de imediato. Certo. O desejo de Deus é que a gente prossiga em conhecê-lo. Então a galera interpretou isso errado. Porque o que a galera faz quando ele se converte? A gente entra numa igreja de estratégias, de visões, né? Principalmente na visão celular. A galera ela se converte, aí o camarada ele se converte, e aí ele nasce de novo, tem aquela experiência com o Senhor. Então o espírito dessa pessoa acordou, ele estava morto. Paulo vai dizer, mortos em seus delitos e pecados, ele ressuscita, ele é vivificado. Então a vida espiritual dele é ativa. O homem espiritual ele vai querer algo espiritual. Então a galera interpretando isso de uma forma equivocada, ao invés de nós como igreja, porque a igreja faz parte desse processo do conhecimento sobre Deus. A igreja ela faz parte do processo de amadurecimento. Deus levantou apóstolos, mestres, profetas, evangelistas para o aperfeiçoamento dos santos. Então a igreja ela faz parte desse processo de amadurecimento, e dentro do amadurecimento a galera vai conhecendo a Deus. Então a vontade de Deus ser conhecido está interligado na vida da igreja. Isso, a igreja ela faz parte, ela é primordial nesse processo. Só que a galera interpretando isso equivocadamente, quando o camarada ele se converte, a pessoa, o irmão se converte, ele quer fazer algo para Deus, porque ele foi vivificado. O espírito dele foi ativado. Só que dependendo do lugar onde ele está, ele vai ser direcionado para o serviço e não para o conhecimento sobre Deus. Apesar de fazer o serviço, fazer parte do conhecimento de Deus, parte. Mas se ele fazer isso de uma maneira precoce, é isso, né? Ele vai cair no ativismo religioso. Uau! Ele cai no ativismo. E quantos, então, não vivem hoje essa realidade do ativismo religioso? Muita gente faz as coisas para Deus sem conhecer a Deus. Dificilmente a gente não diria aqui que conhece 1 ou 2, 3 amigos conhecidos que não vivem, então, talvez essa realidade de um ativismo e uma opressão, não sei se... Às vezes isso foi uma realidade até nossa mesmo. Minha, né? eu vivi Isso que eu ia isso. falar. Eu não sei a aqui, realidade de isso. vocês, mas a minha realidade é essa. Eu vim desse ativismo. Eu vivi um pouco disso. E eu percebi agora com essa nova mentalidade que a gente vem pregando na igreja, não nova, né? É o que está nas escrituras, né? Bíblico, né? É bíblico isso. É que a forma como a gente vive a nossa vida demonstra o tipo de Deus que a gente está servindo. Isso. Top, Então, top. a gente tem que sempre olhar, será que eu estou servindo, eu estou vivendo uma vida realmente de santidade, de comprometimento com Deus? Se tiver, eu acho que nessa linha você está conhecendo cada vez mais a Deus. Mas se você está vivendo uma vida desleixada, que tipo de Deus você está conhecendo? Que tipo de Deus você conhece? Uau! Ou seja, o Deus das Escrituras. E qual está sendo a sua experiência com isso, então, pastor? Assim, agora na série, né, no estudo e na relação, qual que está sendo essa sua experiência, assim, com o ensino, com esse conhecimento pessoal é extraordinário, cara. Eu tô aprofundando mais e isso tem influenciado de uma forma, assim, se eu colocasse uma porcentagem, né? 100% a minha vida. Eu acredito que após o estudo, né, sobre isso,
muita chave virou dentro de mim. Muitos conceitos que eu tinha equivocados, muitos lugares que eu estava extremos vieram para o equilíbrio. Né? Isso me ajudou no meu próprio conceito como cristão, como pastor. O exemplo, coisa simples e básica, que não está na teologia sistemática, mas que deveria estar, é o conhecimento sobre Deus na sua transcendência e na sua imanência. Foi algo que me tocou muito. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa temente a Deus. Quando eu me converti, eu sempre olhei pela santidade de Deus, eu sempre fui alguém zeloso. E isso fez parte do lado transcendente de Deus. Uhum. Eu sempre tive essa consciência. Deus é poderoso, Deus é grande. Quem eu sou? Eu sou uma criatura, né? Eu sou criação, eu fui criado para glorificar Deus. Deus é poderoso, Ele está ali. E o que eu tenho que me submeter a Ele. Só que isso acabou causando uma deficiência na minha forma de viver o cristianismo. Porque eu olhava a Deus de uma forma tão transcendente, tão longe, que às vezes eu vivia meio que uma pressão que eu mesmo colocava em mim de agradar a Deus. Esse Deus que é como se Deus exigisse de mim uma performance. Uma performance. Uhum. E a gente sabe que quando a gente está num momento de pressão, a gente acaba... isso não existe, né? Porque a gente vive a vida real. Uhum. E quando eu conheci o lado imanente de Deus, a sua imanência, para mim foi sensacional. Porque ao mesmo tempo que Deus está ali tão grande, tão santo, tão poderoso além de mim, eu percebi que esse Deus grande, poderoso, santo que está além de mim, também está perto. Uhum. Se importa com as mínimas coisas. Isso influencia a forma que a gente vive, a forma que a gente prega, porque às vezes a gente, né, vivendo esse tipo de evangelho, a gente exige e prega isso. Pai de palhaçada, eu cansei de falar isso, eu cansei de criticar, pai, isso aí tá com frescura. E quando a gente percebe que, de fato, Deus ele é imanente, Ele está perto de nós, a gente precisa disso. Porque sabe quando que eu vim entender isso de fato? Foi vivendo. É prática, né? Foi na prática. Quando eu entendi Deus é imanente, Ele se importa comigo, Ele está aqui comigo. Ele se importa com os mínimos detalhes da minha vida, sim, porque Ele é imanente, Ele está perto, Ele se faz presente. Então eu fui mudando a minha ótica de Deus e isso aumentou ainda mais a minha paixão e o meu amor sobre Deus. Porque eu fazia a obra de Deus, eu pastoreava com aquele entendimento, Deus me criou para isso, é isso que eu vou fazer. O entendimento de escravo. Quando eu compreendi a imanência de Deus, eu compreendi não só de palavras, mas de vivência, que não sou mais escravo, mas agora eu sou filho, eu sou amigo. Então eu não faço mais porque Ele me criou para fazer, mas eu faço porque Ele me criou, mas porque eu também o amo e eu quero viver isso. Cara, isso muda e de fato vai mudar a realidade. Jesus falou muito isso, né? Jesus ele veio apresentar Deus como pai. Uhum. Falou isso várias vezes, né? O pai, o pai, o pai. Então, o que a gente tem que trazer isso para nossa vida, né? Deus, ele não é só transcendente, como o pastor estava falando, mas ele também está perto, ele é imanente, ele é o nosso pai. A gente pode estar recorrendo a ele a hora que a gente precisar, a hora que a gente quiser. E não só quando precisar, mas também quando não estiver precisando, tá ali. Sim, se relacionando com ele, né? Eu acho muito interessante falar sobre a transcendência e a imanência de Deus, porque às vezes o nosso primeiro contato com Deus, né? Assim, quando você cresceu e você se deu conta de que existe um Deus. Uhum. É interessante você pensar sobre isso. Qual foi o momento que você se deu conta que existia um Deus, né? E na minha experiência que eu me dei conta de que existe um Deus, Deus ele era aquele cara que tava com um taco de beisebol, que toda vez que eu pecava ele vinha... Tá ligado no episódio do Chris que o Julius caça o malvo? Né? Ele fala, o malvo tá atrás dele, que ele quando você pecar, eu vou estar lá. Então eu via Deus dessa forma. Você tá no sonho, eu tô lá. Você tá no sonho, eu vou estar lá. Pronto pra te punir, né? Pronto pra me punir toda vez que eu pecasse. Porque a gente cresce ouvindo isso, né? Se tu pecar, tu não vai pro céu. Se tu pecar, Deus vai te castigar. Deus vai te castigar, Deus vai te castigar. E dá um medo danado de querer se esconder de Deus, né? Entender? Ele queria se esconder de Deus. E então, tem gente que conhece esse Deus. Então a minha experiência com Deus, primeiramente, foi essa. Então, para mim entender que Deus, que ele é transcendente e ele é imanente, mano, virou a chave na minha vida
Eu muito imagino. grande. Pessoal e ministerial, Entendeu? né? Quando eu me toquei que Deus ele se importa comigo, eu caí no chão e chorei, fiquei desolado. Deus ele se importa comigo. O Deus que é transcendente, Uhum. poderoso, soberano, ele se importa comigo. E nos mínimos detalhes. E nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, nesse todo. Meros pecadores, né? Sensacional. Esses dias eu e o Felipe tava voltando, indo pra algum lugar, e o Felipe falou pra mim sobre isso. Falou, Deus, sim, Deus é um Deus afetuoso. É afetuoso. Cara, eu parei para raciocinar e falei, beleza, continua essa linha de raciocínio aí. Por quê? Porque o que tu tem? Você tem emoções, tem afeições, tem sentimento. E quem é que insere isso e te dá, né, essa realidade, essa percepção, esse sentimento? O próprio Deus. Sim, Então, né? mostrando o quê? Que eu não sei, é melhor tu falar. Eu acho Deus, isso é porque muito assim, lindo. Deus ele é afetuoso, ele tem afeto, ele ama, Uhum. né? Ele Quando é a gente- amor, né? Quando a gente vai estudar sobre a Trindade, pensa assim, que Deus criou o homem porque ele queria amar o homem e ele queria ser amado pelo homem. Não. Deus ele já era completo. Uhum. Deus ama o filho ama o pai, e o Espírito ama o pai e ama o filho. Eles já se amavam, eles não precisavam da gente. A Trindade em si, o ser da Trindade é amor, e eles se amam por eles. O Deus, ele não tem amor, ele é amor. Então, quando a galera ela pensa nessa perspectiva, porque Deus ele ama, ele tem afeto pela sua criação, né? Ele ama a sua criação. E esse mesmo afeto Deus colocou dentro de nós. Por quê? Porque Deus queria ser correspondido. Uau. É por isso que o primeiro mandamento é ama a Sim. Deus sobre todas as Nossa. coisas. Tá entendendo? Sério, é isso, cara. Que doideira, porque assim, Uhum. Deus já ama. Uhum. Mesmo que a gente se torne infiel, ele permanece. Ele já ama, Deus. A gente o ama porque ele nos amou primeiro. Nos amou Então primeiro. Deus ele já nos ama e ele colocou o afeto em nós para que a gente correspondesse a esse amor. Só que o problema do homem caído é que ele é tendencioso a amar outras coisas. E é por isso que se eu amo primeiro as outras coisas ou outras pessoas e não a Deus, eu me torno idólatra. Uau. Entendeu? Entendi. Entendeu? E essa Aham. tendência aí de amar outras coisas tem levado aí a muito coach pregar que Deus é transcendente. Deus Sim. é transcendente, ele te deu saúde, te deu tudo que precisa, vai lá e conquista sozinho. Sim, Nem precisa de Deus para conquistar. sim. É mais uma pauta que a gente falar, né? Autossuficiente, né? Sim. É, uau, você- Hoje a gente vive esse vidro embaçado de quem é Deus. E é por isso que, voltando à pergunta do Murilo, a importância da gente... Porque parece algo clichê, parece algo dentro de uma igreja lançar uma série ou falar Quem é Deus? sobre Deus. Uma igreja que... Que serve a Deus, Serve a Deus. falar sobre Deus. Cara, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é muito real, Charlie. Tem gente que tá dentro de lugares, gente que até tá aqui com a gente na Ascender, e eles pensam que conhecem a Deus. Uhum. Eu acho que essa é o pior engano Uhum. que pode existir. Porque tem uma galera que acha que conhece a Deus, e se eu acho que eu tenho alguma coisa, eu não vou atrás daquilo. É verdade. Uau. Entendeu? Sim. E Deus é infinito, né? Todo dia que a gente estuda sobre ele, mais ele se revela sobre nós. Então a gente nunca vai saber 100% Não. sobre Deus. E João 17, né, vai dizer que o conhecimento é sobre Deus e a vida eterna. Uhum. Quer dizer, Deus deixou isso aqui para a gente conhecer sobre Ele, porque o restante é na eternidade. E isso que nós vamos viver, né? Essa extensão, né? De viver a eternidade conhecendo a Deus. Quer saber o que é a vida eterna? É conhecer a Deus, e isso começa aqui e agora, Sim. nesse período, nesse tempo aqui. Pastor, visto isso, falando sobre isso, a gente, pensando numa maneira geral, evangélica e tudo mais, que a gente está vivendo, as pessoas, então, podem estar vivendo uma superficialidade dentro da ideia de quem é Deus, ou uma parcialidade, porque assim, não dá pra gente passar Passar pano, batido, passar não dá, pano, não passar dá, pano. não dá. Olha só onde uma coisa leva a outra, né? O primeiro mandamento está ressaltando um atributo de Deus importantíssimo,
né? E o Senhor disse no começo da conversa de que alguém que começa a sua caminhada e vai para um lado de um extremismo funcional, ela já vai ter um conhecimento equivocado e muito possivelmente já deturpado de quem é Deus. Sem essa informação, sem esse conhecimento, eu digo por uma experiência pessoal também, sofri por muitos anos dentro da funcionalidade e dentro da ideia de um Deus transcendente, mas não de um Deus imanente. Eu quero que o senhor destrinche isso aí. Cezão, fala como está sendo cantar e falar disso de uma maneira que traga as pessoas a essa vida. Tiardão, fala isso. Para colocar esse assunto na pauta e a gente conversar aqui, o início de tudo tá na forma que a igreja durante esses anos, pelo menos a igreja brasileira, que é a igreja do nosso estado, de Manaus, Amazonas, você pode ficar com raiva de mim, mas essa é a realidade. Você que assistir que não concorda. A gente vive um funcionalismo religioso, né? Isso é fruto de um ensino, né, de situações que foram colocadas, porque assim, tudo parte do ensino. Por isso que Jesus disse, ide e fazei discípulos. O âmago do discipulado é o ensino sobre Deus. Desculpa se eu te interromper, mas deixa eu perguntar, o senhor já foi funcional, um pastor funcional, assim, que falar pra galera? Com certeza, já fiz campanha, já orei, já fiz O senhor já tudo fez isso. campanha, derruba a muralha? Muito, derrubei a muralha, mergulhei na Mansa Et 14, 21. Derrubei, Naamã mergulhou muito comigo. Já vendeu algum Gida? Você já Não, vendeu isso aí isso seria demais. Já. a rosa? Não, deixa eu parar. Não, isso aí é demais. Mas assim, Pedra de Israel. fiz muito isso, mas eu, dentro de mim, eu entendia, né, que isso era, eu acho que era um equívoco. E assim, a gente percebe que hoje essa galera que está dentro da igreja, que acha que conhece a Deus pelo funcionalismo, na verdade, não conhece a Deus. Tem gente que fala assim, ó, eu tenho que fazer algo para Deus, pastor, porque senão Deus vai me cobrar. Né? Você já ouviu naquelas campanhas, o pregador fala bem assim, se você não fizer a obra de Deus, Deus vai te colocar no leito. Já aconteceu comigo. Mano, deixa eu tocar, Deus tá me cobrando, eu preciso tocar. Tu já pensou? Deus te cobrando, né? Como se Deus fosse um diretor de uma multinacional e que ele exigisse de nós uma produção. Irmão, a gente só vai conseguir produzir se a gente estiver nele. É distrito, né? É distrito agora. A própria Bíblia vai dizer, sem mim, nada podereis fazer. Aquele que estiver em mim, né? Esse vai dar muito fruto. Se permanecerdes em mim e a minha palavra em vós, pedirei, né? E será feito. Então, você percebe que o princípio é conhecer a Deus. Só que a galera tá há anos no funcionalismo e esse é o motivo e a explicação por que hoje o número de desigrejados aumenta. O que é o desigrejado? Você que está assistindo aí que é desigrejado. A maior igreja do Brasil. A maior igreja do Brasil. A maior igreja do Brasil. Só perdeu para a Assembleia, né? O que é o desigrejado? O desigrejado é alguém que foi acordado por Deus, que nasceu de novo, que foi agitado por Deus, que caiu na mão do funcionalismo, tem muito lobo aí na pele de cordeiro, que caiu na mão do funcionalismo, no colo de uma igreja funcional. Esse tal conheceu um Deus que exige dele uma performance, ele se frustrou com os líderes dessa igreja e agora ele não quer nem papo com a igreja porque ele teve uma experiência ruim com a igreja. E aí a desculpa do desigrejado é, eu sirvo a Deus na minha casa, mas eu não quero nem papo com a igreja porque a igreja é corrupta. Isso é fruto de uma liderança que não conhece a Deus e pelo fato de não conhecer a Deus, não leva as pessoas ao conhecimento sobre Deus. Eu falei isso no início. A igreja, ela é, sim, fundamental para o conhecimento sobre Deus. Mas esse irmão desigrejado, ele teve essa experiência ruim e ele não quer a igreja, ele se frustrou com líderes, ele se frustrou com o sistema religioso e agora ele quer servir a Deus na casa dele e ele diz que todas as igrejas são corruptas. Por quê? Porque, infelizmente, ele viveu uma experiência de serviço sem antes ser apresentado. Mas e as escrituras? Como que fica nessa parcela do conhecimento de Deus? Essa pessoa, de certa maneira, né, a pessoa também
quando ela tá na caminhada no começo, né, Cezão? Do meu ponto de vista, Charles, eu acho que a pessoa, ela carece do conhecimento de Deus a partir da comunidade que ajuda ela a se conhecer e tal. Eu acho interessante essa linha que tu levou, porque a gente vai chegar num ponto de um problema, né? A gente vê a igreja que leva a pessoa a esse ativismo e um novo convertido que ele chega naquele Só rapidinho, ponto. eu vou só sair aqui rapidinho, Cezinha, pode continuar aí. Fechou. Mas a pergunta era pra ti mesmo, mas vai lá. Vai. A gente vai discutir aqui. O novo convertido que ele chega nesse ponto desse ativismo, né? Ele às vezes não sabe lidar com isso. A igreja ela não proporciona para ele o conhecimento de quem é Deus. Mas com o passar do tempo, ele começa a identificar esse problema. Mas ele tá tão envolvido no ativismo ao ponto de ter cargos que ele não quer largar os cargos. Certo. Entende? Como é que seria resolver esse problema? Cara, será que não seria agora, de certa forma, é quase que retroceder é crescer nesse caso. Ele teria que retornar às bases, né? Eu não sei se seria essa linha de raciocínio. Sim, essa linha de voltar raciocínio. às escrituras, ó, volta para tu conhecer o Senhor das Escrituras, o Senhor das Escrituras. Consequentemente, conhecendo o Senhor das Escrituras, você vai se relacionar com Deus, a qual você vai conhecer a partir daquilo que ele está se revelando ali, e enfim, né? Fazer com que ele compreenda que o funcional ou a atividade dele, o se doar na comunidade, faz parte também, claro, daquilo que ele entendeu sobre Deus. Porque é isso que tu falou, cara. Boa parte da galera acontece que a galera não tem esse conhecimento, a liderança não passa esse conhecimento. Não passa esse conhecimento. A gente vê isso, é bem preocupante mesmo, né, Murilo? Porque, por exemplo, uma pessoa que ela está acostumada com ativismo religioso e ela é tirada desse ativismo, ela fica perdida dentro da igreja. Real. A gente vê cristãos perdidos dentro da igreja, né? E Deus que chama para ter um relacionamento, né? Para que nós ativemos o nosso sacerdócio, de ter um relacionamento com ele, nós não ativamos porque nós não estamos fazendo algo na igreja. Né? E a pessoa tá tão... eu acho que chega até a ser um vício, né? A pessoa tá tão ali imersa nessa realidade que, assim, quando basicamente eu desenvolvo uma relação com alguém que tá nessa realidade, nesse âmbito, né? Nesse ambiente, fazer a pessoa entender, calma, pera... Respira, mano. Né? Não, mano, tem que produzir. Tem que produzir. Que isso, é difícil. Eu praticamente trazendo a pessoa e falar, não, calma, discipulado, você já foi discipulado, você já foi cuidado. Você já foi cuidado. Você tá orando. Tu ora, mano. Tu lê tua Bíblia, você mano. É crente, mano. Essa é uma coisa que praticamente acontece, cara. E entra também em jogo a questão do ensino, né? Porque eu lembro que tem uma passagem na Bíblia, que eu acho que foi Paulo falando em Colossenses, dizendo, olha só, vocês dão graças a Deus porque vocês estão dando fruto, porque vocês ouviram e entenderam o evangelho que foi ensinado por Epáfras. Ou seja, alguém teve que ir lá ensinar e eles tiveram que entender. E o entender é que fazia de gerar fruto. Então a gente vê essas igrejas no funcionalismo, mas não estão dando fruto que deveria dar porque não estão tendo esse relacionamento, ou então porque não entenderam a explicação do que é o evangelho, né? Isso, e aí a gente entra no gancho do que o ensino norteia a nossa forma de viver, né? Jesus ele veio como Messias, mas ele caminhou como um mestre. Ele ensinou, ele falava sobre o reino, ele explicava as questões, ele explicou sobre questões morais, sobre questões cívicas, né? Sobre questões espirituais, ele ensinou os seus discípulos. E quando ele vai lá no Ide, né, Mateus 28, 19 e 20, ele diz assim, Ide, fazei discípulos. E aí depois ele vai dizer assim, ensinando-vos a guardar tudo o que eu tenho vos ensinado. Então, é o que Paulo vai falar depois para Timóteo, né? Compartilha o que você aprendeu com homens idôneos, com homens preparados ali, homens que amam a Deus, piedosos. O ensino, ele norteia o meu cristianismo. E aí fica um alerta para nós. Qual é o tipo de ensino que nós temos ensinado como pastores? E qual é o tipo de ensino que você que está nos assistindo tem recebido? Né? Paulo ele bate muito em cima disso quando ele diz, e ele chega a ser categórico, se alguém falar ou pregar ou ensinar outro tipo de evangelho que não é esse que eu falei para vocês, é maldito, é anátema.
Só que hoje a gente percebe que o ensino, o evangelho, né, é polêmico isso. O evangelho ele está muito deturpado, ele está muito misturado, e a galera, assim, porque o novo convertido, a pessoa que ela inicia a caminhada na fé, ela ainda vai desenvolver as suas impressões. Uhum. Ela ainda vai desenvolver as suas impressões. É por isso que é necessário o pastor, é necessário o mestre, as escolas bíblicas. Aí entra a importância muito grande do discipulado também. Do né? discipulado, que é o ensino. Porque assim, o novo convertido, o cara que vem agora para a igreja, ele não sabe de nada. Você pode falar para o novo convertido, lê a Bíblia, ele não entende a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro atual. A Bíblia é um livro que foi escrito há anos atrás, numa cultura diferente, para um povo ali que era o judeu. E aí ele tem dificuldade de entender. E aí o pastor prega, o mestre ensina. E aí ele vai assimilando, ele vai entendendo aquilo, porque ele precisa desenvolver as suas impressões, né, espirituais, intelectuais. Então, ele vai precisar ser discipulado, ele vai precisar vir para os cultos, aprender, participar de escolas. E aí é que está o problema. Que tipo de ensino eu vou disseminar para essas pessoas, entendeu? Que tipo de ensino nós estamos ensinando? Porque a forma que eu ensino vai nortear a vida daquela pessoa. Aí a gente entra na crise que a gente vê hoje de muitos cristãos que se denominam cristãos nominal. Mas quando nós vamos ver na prática de vida deles, de crente, de cristão, ele não tem nada. Por quê? Porque isso se baseia no ensino que ele recebe. O Deus que ele está conhecendo, né? O evangelho que ele está conhecendo, e ele vai corresponder da forma que ele vive. E dependendo de como estão apresentando, eu vou dar um exemplo hoje que está muito em alta nas igrejas. Hoje é o Deus que vai realizar os sonhos, né? O Deus que vai realizar os projetos, o Deus que vai operar. Deus que Quem faz tem acontecer. promessa de Deus não morre, né? Isso é uma mentira que Deus realiza, que Deus faz, que Deus opera? Não, é uma verdade. Deus é imanente. Mas eles só falam essa vertente de Deus. E as pessoas vivem uma vida banal, pensando que Deus é um velhinho bom. Olha o livro que é o Desapontado Evangelho. muitas das vezes porque Deus não está fazendo o que ele quer. E aí Deus é um velhinho bom que está ali só para satisfazer os meus desejos. E eu tô aqui para viver do jeito que eu quero, e seja feliz, e viva a sua vida, e seja, sabe? É muito louco falar isso aí, porque eu olhando pra minha vida, eu acho que Deus nunca satisfez um desejo meu, não. Deus só Quando eu me alinhei no propósito dele, aí as coisas fluíram. Mas é basicamente isso, Deus só me frustrou, cara. Entendeu? É porque tu não é filho, tu é bastardo. Tu não é bastardo, tu é filho. O César tá descobrindo isso agora. Você tá tentando descobrir o que tá acontecendo. Aí, César, onde eu tô? Hebreus 12, o pai corrige o filho que ama. Se o filho não for corrigido, ele não é filho, ele é bastardo. É meio polêmico agora, pastor. Mas a gente falou sobre tudo isso daí. E uma pessoa que ela identificou, né? Um ouvinte, ele identificou aí que ele tá vivendo um ativismo religioso e ele se identificou numa igreja que não propõe um ensino bíblico correto. O que essa pessoa tem que fazer? Rapaz, Meu amigo, tu Meu vai amigo. me colocar em maus lençóis agora, hein? eu tô falando Tu é meu amigo ou tu é amigo da onça? desconfiado, teu discípulo aí, depois dessa aí. Tá Me chamou de bastardo, toma no teu pé. Não, eu falei que tu não é bastardo. É só o primeiro episódio, é só o primeiro programa. Eu falei que tu não é bastardo. Ele tá vermelho, ele tá vermelho. Ele tá tentando agora desviar, mas ele disse mais ou menos isso. Não, mas foi divertido. Foi divertido. Como que é o nome do negócio lá? Agora vai poder fugir não, tem que responder agora. Ele vai ter haters no primeiro episódio aqui, entendeu? Olha só. Meu Deus Meus do céu. haters, fale de mim. Fale mal, Fale mal, fale bem, mas fale de mim. Como se responde isso aí? Sendo bem prático, Rapaz. eu falo uma frase aqui na igreja que eu espero que nunca aconteça. Eu falo para os irmãos aqui da igreja Acender. O dia que eu parar de pregar o evangelho, vá para outra igreja, porque eu já estou desviado. O dia que eu deixar de ser fiel às escrituras, pode procurar uma outra igreja, porque eu desviei. Porque
quando a gente vai para a reforma protestante, a gente vê que somente as escrituras se tornou a maior autoridade, né? A escritura, ela é a maior autoridade da vida de um cristão. Ela rege, ela tem que reger a minha forma como marido, como filho, como pai, né? Como pastor, como cidadão. A escritura, a palavra de Deus, ela é a maior autoridade na nossa vida. Então, se a pessoa ela está nessa igreja, ela está nessa comunidade e a palavra é manipulada, ela não é fiel, ela não está sendo desenvolvida da forma que deveria. O que acontece ali é manipulação e emocionalismo. Irmão, se tu tá vendo isso, sai fora de lá, irmão. Pega o beco, vai-te embora, procura uma igreja bíblica. Tem uma frase que rola aí na rede social que diz bem assim: procure uma igreja perto da sua casa. Procura uma igreja perto da Bíblia, né? Mais próxima da Bíblia. Então, respondendo a pergunta, César, se acontece tudo isso, o meu conselho é: pega o beco, irmão, corre, foge, sai fora, vai para um lugar saudável. Não, a gente tem um lema aqui, né? A gente diz: não existe igreja perfeita, mas o que a gente quer pelo menos é ser uma igreja saudável. Então, irmão, tem muita igreja saudável. Sai fora desse lugar aí, porque ele não vai acrescentar nada na sua vida, ele só vai te atribular. E é o que a gente tem visto, e isso tem acontecido bastante, pessoas sendo acordadas. Então, sendo bem categórico mesmo, sai fora. Procura uma igreja saudável. É complicado aí, Cezão. Respondeu essa pergunta, já que tu perguntou, toma aí. Agora, Jogou na lata, né? Jogou na lata, e agora é o seguinte, o César quer te dizer uma coisa, pastor Felipe. Se vira com os comentários, com o que vai acontecer em seguida. Fale mal ou fale bem, mas fale. Agora se vire. Ó, pra gente necessariamente já caminharmos para nossas conclusões aqui, uma igreja precisa então fornecer o conhecimento de Deus. Precisa, lógico. Isso é uma exigência de Deus. Isso foi uma exigência de Deus. Deus usou os profetas para isso. Deus disse: eu não quero sacrifícios, eu quero conhecimento de Deus. Né? Quando Jesus ele veio, o Charles falou isso. Jesus ele veio apresentar o Pai. Ele veio tornar o Pai mais próximo, mais perto. O conhecimento de Deus está acessível porque o véu rasgou. O véu rasgou, do alto a baixo. Foi ele que rasgou. Foi ele que entregou o Filho. Ele está acessível. Bata a porta, ela vai abrir. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele, ele vai cear comigo. Relacionamento, intimidade, conhecimento. Então, isso é uma exigência de Deus. Se você não sabe o que Deus exige de você, e existe esse ditado clichê dentro da igreja: pastor, qual é o meu propósito? Eu nasci para quê? Irmão, chamado, pastor? O teu chamado é conhecer a Deus. E a partir do conhecimento sobre Deus, o Deus que você conhece vai apresentar para você o seu chamado. Olha que doideira que eu vou falar aqui. Quando Jesus pergunta para Pedro e para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? A palavra de Deus vai dizer que Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro conhece, mostra para Cristo que ele o conhece, aí Cristo libera sobre ele o seu destino. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz: e tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Pedro declara quem é Cristo e mostra que ele sabe quem é Cristo, Cristo olha para ele e diz: então agora eu vou te apresentar para que tu nasceu, qual é o teu propósito de vida. Ser o primeiro pastor da primeira igreja que eu vou fundar. O conhecimento de Cristo revela quem somos nele. Quem nós somos. E o relacionamento vem antes do funcionalismo. Que isso aí, meu pastor? Eu tô demais, né? Tá demais. Ele solta uma natural, ele solta assim, como se nós ouvíssemos Né? isso Ele muda até a constantemente. voz, né? Ele muda até a voz. Ele aproximou do microfone, César. Ele chegou aqui no microfone. Eu fiquei: uau, agora ele vai pregar. Tem, mas tem que... Mas é forte ou não é isso? É muito Não, é forte, pastor. realmente É uma realidade muito forte. Por isso que o princípio do serviço, primeiro é conhecimento sobre Deus. Porque se o princípio do serviço não for conhecimento sobre Deus, eu vou fazer o que vão me mandar fazer. Uau. Na verdade, o princípio ele é consequência do relacionamento. Isso. Ele não pode vir primeiro, ele é consequência. Isso. Por isso que tem muita gente confusa.
O cara, ele não nasceu para ser aquilo, mas falaram para ele que ele vai ser aquilo, ele acreditou aquilo, ele tá sacrificando a vida, a esposa, a família para aquilo, mas ele não nasceu para aquilo. Porque alguém falou aquilo para ele e ele acreditou naquilo. E não foi o próprio Deus que falou aquilo para ele. Porque quando é Deus, irmão, você é convicto ao ponto de acreditar naquilo e pode vir o que vier, você vai passar o que tiver que passar. Você acredita naquilo, porque Deus imprimiu aquilo em você. E quão perigoso é também viver uma vida que não foi a vida que Deus determinou pra gente. Caraca, tu tá filósofo, hein? Gostou? Eu gostou. Cara, eu vou soltar várias frases aqui que eu vejo. É muito perigoso. César, qual é o nome daquele filósofo lá, conhecidão lá, Qual deles? Tem um aí, o Barbadão lá, o... Calvino? Não, o filósofo. Qual é a Eu não sei, produção? não. Aquele... O Cortella? Cortella. César Cortella. O cara soltou o Cortella pra cima do César. Pois é, e aí? Então, eu até perdi o fio da minha Eu falo assim porque Eu falo assim porque... O cara é filósofo. Cara, eu até esqueci que eu ia perguntar aqui agora. Puxem aí, o que vocês estão pensando em puxar? Charles, fala alguma coisa aí, meu querido amigo. Nossos patrocinadores. Primeiro Boa, meu não, publicitário. Você. Ele estudou. Deixa a palavra com ele, vai. Vai, fala. Não, fala sério. É pra falar sério. Vou vai. falar sério. Fala sério, vai lá. Presente. Você que é empresário, empreendedor, você que é dono do seu próprio negócio e você quer colocar o seu produto ou serviço aqui no YouTube para um público em potencial de mais de 2 bilhões de pessoas, olha só. Podcast, pode ser. Profetizou, hein? Profetiza, Sim, tô profetizando já nosso público em potencial, É né? isso não aí, é isso aí, Thiago. Olha só, se você irmão, quer patrocinar o nosso podcast, entre em contato com a gente, mande aí uma mensagem pra nós, tá? Qual o número que a gente deixa aqui, pastor? deixa o número do Murilo, que é o nosso âncora. Pronto. Ele é o âncora. Não, eu vou direcionar de uma maneira mais... Deixa pra ele mesmo, né? Pro O quê? nosso publicitário, O que Charlie. você pode fazer? Não, vamos fazer o seguinte, deixa na descrição lá do Você vídeo. deixa na descrição, vai lá no nosso canal do Instagram, vai lá na nossa página do Instagram, manda um direct ou manda aí no chat, nossos amigos da produção vai olhar, vai te responder. Enfim, nós não vamos perder você querendo ser colaborador. Nunca, jamais, de forma Não, alguma. e assim, invista enquanto tá no começo. Olha lá, Porque ó. assim, quem Olha lá, me olha viu lá. passar na prova e não me ajudou, Você não quer pôr fé, você não quer acreditar. quando me vê na mesa vai se arrepender. Então invista no reino, né, meu amigo Charlie? Invista no reino. Invista, porque você vai ter um retorno. Deus vai lhe abençoar. Olha lá, Que benção. O homem é um publicitário. Mistério. É um publicitário mesmo. Eu tô dizendo pra você. Você acha que ele veio com essa camiseta bonita, estilo mamãe me arrumou? Não, meu irmão. Eu tô falando pra você. Mamãe me arrumou, essa daí eu guardei pro podcast, hein, Charles? Já tá vermelho. Até tomar uma água depois dessa. Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque eu pensei assim, nesse podcast, basicamente eu pensei que eu ia ser alvo. Eu sou alvo de zoeira muitas das vezes nas resenhas dos pastores. Não é brincadeira. Mas você vai continuar sendo, não se preocupe não. Tá vendo? Vai Só ser. eu falei, eu não vou ser bobo, eu vou pegar alguém antes do negócio começar. Eu vi o Charles dando bobeira, entendeu? Ele com a mochilinha da Dora. Não se preocupe não, vai ter troca, vai. Tá bom, Vai tá ter bom. troca. Vai ter a volta, né, Charlie? Como é o nome daquele negócio que coloca lanche dentro? A lancheirinha. Não, não tem lancheria aqui Ele veio de não. lancheira. Ei, Charlie, já tá pegando pesado. Vou parar, isso é sério, isso é um programa. Enfim, vamos lá. Isso é um programa sério, né? Isso é um programa sério. Daqui a pouco ele vem, aí semana que vem. Aí é melhor, ele vai chegar, vai estar no meu sonho com um taco de beisebol e vai falar assim: eu estou aqui, prefeito. Pronto. Deus vai te castigar, hein? Tá fazendo bullying com teu irmão. É verdade, eu vou parar com o meu Gamaliel. Eu amo o Charles, vocês não têm ideia. Mas gente, o assunto hoje, ele é muito, muito promissor e muito atual, sabe? Eu quero convidar você que vai nos assistir, que vai assistir esse programa, a tentar compreender a forma como a gente está abordando o assunto, né? Tem gente que ela escuta alguém falando algo que vai contra aquilo que ela aprendeu ou que ela entende e ela se fecha, né? E ela se fecha. Mas a Bíblia vai dizer assim, que aquele que se isola, se insurge a sabedoria. O que é se isolar? Eu me isolo com aquilo que eu tenho e dane-se aquilo que tu tá falando. Uhum. E uma das coisas que nos torna sábio é ouvir os contrapontos da nossa vida.
Quem nunca melhorou com uma crítica? Muito bom. Quem nunca... Tô demais, né? Que isso, hein, meu pastor? Sim ou não? Posso dizer assim que um conhecimento sobre Deus, a busca pelo conhecimento, um pré-requisito, Charles, não seria humildade. Humildade? Se não tiver humildade... Não é mesmo? De fato, Humildade. como o César mencionou no começo, o Senhor é um Deus eterno e a Sim. eternidade consiste em conhecê-lo. Sim. Então, deixe muito aberto aqui. Nós precisamos entender que a humildade é quem nos ajuda a conhecer Deus, entendendo que nós somos pobres de espírito. Olha ele olhando. Saraba. É isso aí. Pegou a revelação. Você pegou? Se tu não pegou, eu peguei, meu bastante. Já deu corte. Se não falar que nem os pregadores, se tu não pegar, eu vou aí. Meu, aí tem que fazer um episódio só com as frases. Os jargões, Só com né? os jargões. Quais são os jargões? Top, Meu, ia top. ser maravilhoso. Eu ia ver aqui o Top. pastor Felipe antigamente, há uns anos atrás. Com certeza. Como que ele falava? Ele chegava perto do microfone e tal. Engrossava a voz. Pastor, dentro desse assunto, disso que nós estamos estudando dentro da igreja, e como nós falamos, é necessária a humildade, pois não há, né, com Sim. isso que a gente está tratando aqui, uma equivalência de superioridade. Não, Pelo não. contrário, existe, né, como o Charles Spurgeon diz, nós somos mendigos apontando a outros mendigos, aonde há pão, e nós carecemos de Cristo. Nós, nas próximas séries, nos próximos episódios dessa pregação, dessa exposição, o que esperarmos, o que o Senhor ainda há de tratar? O Senhor falou no domingo sobre os nomes de Deus, podia falar um pouquinho sobre isso também? É isso aí, no primeiro domingo eu falei sobre o ser de Deus e como ele se revela, e a gente trabalhou aí no texto de Gênesis, ali como que Deus, a gente sempre olha Gênesis 1 e 2 no ato da criação, né? Mas é muito legal ali, a ótica que a gente entendeu foi o capítulo 1 e 2 de Gênesis, como que Deus ele se revelou ao homem, né? Em Gênesis 1 e 2, Deus se revela a Adão. Deus não criou Adão, tipo, tá aqui Adão, criei imagem e semelhança e colocou dentro da cabeça de Adão todo o conhecimento sobre Deus. Não, Sim. Deus foi se fazendo conhecer também para Adão. E tá fazendo... Consequentemente, para toda a humanidade, Deus se Uau. revelou na Sim, sua criação. sim. Você que se pergunte aí por que Deus fez isso. Olha lá, aí ó. Sim, e aí é por isso que Deus se envolve com Adão. Uau. Deus cria os animais e diz, Adão, agora dá um nome. Aí Adão olhou, aquele tem chifre, tem cara de boi. E aí você vê ali Deus se importando até com a solidão de Adão. Deus olha e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer pra ele. Sabe qual foi Uma a parte ajudadora. dessa série que me deixou mais, assim, pasmo? Foi quando o pastor falou sobre Faraó em relação a Moisés, que ele chega lá diante de Faraó com diversos deuses, né? Sim. Com várias ideias ali. Pra cada coisa tinha um politeísta, Deus. Pra Isso. cada coisa tinha um Deus. Pra e cada aí- coisa tinha um Deus. Me explica melhor aí, por que o Senhor Deus chega então como... Fala pra ele que eu sou... E isso daí foi a segunda noite, os nomes de Deus, né? Eu estou fazendo um merchan aqui pra vocês. no tá YouTube. bom? No YouTube. Pra você assistir essa série de pregação que tá fantástica. Ou Tremendo. venha conhecer, venha Show, estar aqui no show. domingo. Ei, tá Fala aí. pesado. Show. Tá pesado, tá pesado. Demais. Vai ficar porque na descrição, assim- né, Murilo? Vai ficar na descrição lá, né? Vai ficar na descrição. A gente vai colocar o link aí dessa mensagem pra você acompanhar, se assistir. O Tá povo, sensacional. o povo, quando ele sai do Egito, ele sai com um pensamento politeísta. Uhum. Porque ele aprendeu, ele O viveu que é ali. politeísta, pastor, pra quem não Politeísta sabe? é aquele que acredita em vários deuses. São pessoas que têm vários deuses, né? Milhões de deuses. Por exemplo, nós somos monoteístas. Nós só cremos em um Deus. E aí foi. Desculpa interromper, pastor. É a última vez, eu juro. Os dois estão dividindo a mesma caneca? Não, Não. é só ele. Tem Eu certeza? estou sem beber água. Como produção deixou o nosso reverendo aqui sem tomar... Traga uma água, nenhum, Por favor, nenhum irmão, papel. minha garganta Ele- tá seca. Por favor, Ele tá gente. de jejum, é o primeiro podcast aí. Ah, Ele se só absteve pode- da água. Coloca ali. Pode trazer num copinho mesmo de Jejum plástico. total, né? Todo, todo mundo de. Sou humilde. De caneca ele não. Por quê? Porque ele quer demonstrar... Humildade. Humildade. Ele Humildade. quer expressar a humildade. Não, irmão, é aqui, porque né? a gente começou o podcast, não mandou fazer as canecas e a gente tá gente. improvisando A aqui. minha eu trouxe de Por isso casa, que o tá? Charlie trouxe lá da casa dele a caneca que ele toma café. Ele-
Mas voltando, Vai lá, pastor. Continua, desculpa, perdão. o povo mesmo que os seus pais ensinavam sobre um único Deus, fica, querendo ou não, aquela ideia equivocada sobre Deus, né? Olha aí, a ideia equivocada sobre Deus é desde a antiguidade. E aí, quando Moisés tem a dura missão de ir com o povo, e aí ele pergunta de Deus, e se alguém me perguntar qual é o teu nome, o que eu vou responder? E Deus disse para Moisés o seguinte, diga para eles que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Isso fica parecendo o que para Faraó, nesse caso, assim? Qual que é a... Deus, ele estava mostrando a sua soberania. Uau. Porque assim, como o egípcio, para cada coisa ele tinha um Deus, então para cada situação ele tinha um Deus diferente. Quando Deus se apresenta como eu sou, ele estava dizendo, eu sou o único Deus que opera em todas as coisas. Enquanto os egípcios tinham um Deus para cada coisa, Deus se apresenta como o Deus de todas as coisas. Uau! Olha o trocadilho. Por quê? Porque quando eles precisassem de provisão, o eu sou o Jeová Jireh ia providenciar. Eu vou rodar, eu vou falar em línguas aqui, peraí. Outro ponto que eu achei muito bom. O cara pega o microfone, graça e paz, igreja. Deus não existe. Rapaz, Meu amigo, a igreja foi no chão, ficou todo mundo... Mas essa foi pesada. Então, não tinha como Faraó, nesse caso, colocar Deus ali no mural, ali no parâmetro no parâmetro dele, dos deuses conhecido por ele ali, né? Sim, que ele idealizou. Ele se coloca como Deus dos deuses, né? E é interessante que essa mentalidade egípcia tá na mente de muito crente hoje. Opa! Porque assim, Faraó não tinha como colocar Deus em uma caixa de sapato. Padronizar Deus. E hoje o que tem de crente querendo padronizar Deus? Tá complicado isso aí, né? Tá entendendo? Deus age assim, Deus é desse jeito, Deus faz dessa forma. Isso é um outro equívoco sobre o conhecimento sobre Deus. Se não for dessa forma, Deus não faz. Não. Da tua forma, Deus não faz. Falou em línguas ali, opa, não é de Deus. A irmã fulana é de tal, não é usada por Deus. Porque Deus ele faz dessa forma. Usou tatuagem, ixi, esse aí tá desviado. Então, tantas questões e equívocos que só mostra o quanto nós, eu falo nós. Chegou, meu pastor, chegou. Não chegou uma só, não. Na humildade. Chegou duas águas pro senhor. Ó, como Deus honra. E de quem chegou, né? A gente tem que falar do rapaz aí, né? É o Brendo. Gambiarra, né? Não, ele trouxe duas águas. Ele trouxe uma pra mim e uma pro pastor. A do pastor ele trouxe gelada, a minha ele trouxe quente. A minha tá geladinha. Sabe por quê? Foi por causa do começo do podcast que tu quis. É porque ele honra, você é rebelde. Ele honra o pastor dele. Ele honra lá e você é um filho rebelde, não é mesmo, Brendo? Isso vai ficar eternizado nesse podcast. E além de rebelde, bastardo, né? Cara, e olha só. Eu acho que ele ficou conferido. Não, me perdoa, César. No domingo, ele não vai louvar. No domingo, ele vai mandar mensagem pro senhor e falar que tá com a garganta inflamada. Amanhã já, gente. Muito bem, continua aí, pastor. Eu não sei nem o que eu tava falando, mas. O que eu tava falando? Hoje. Soberania de Deus, colocar Deus dentro de uma caixinha. Isso, e a galera coloca Deus numa caixinha de sapato, como se Deus fosse agir no parâmetro, né? Deus não é lógico. Deus, ele está além do nosso... Ele não existe, né? Ele não existe. Pastor, para de fazer isso, pastor. Deus não existe. Não existe assim como... Explica Deus pra não galera. existe. Deus, mas ele é. Não existe? Porque ele é. Ele está além da nossa compreensão. Ele está na eternidade. Ele está fora do tempo. As coisas que existem são coisas que foram criadas. Deus não foi criado. Ele é o criador. Uau, então... Existência é um aspecto de algo que foi criado. Esse copo gerado. só existe porque ele foi criado. Como eu posso colocar o eu sou? Uau, então o eu sou foi fazendo o quê? Ao longo do tempo, da história? Foi se revelando, fazendo-se conhecido, permitindo ser conhecido. Ao longo do tempo, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai numa crescente do conhecimento sobre Deus. Uau! Só conhecemos Deus porque ele se permitiu. Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu também aqui, porque assim, eu só conheço o César se ele me permitir eu conhecer ele.
se ele se abrir para mim conhecer ele, se ele se permitir ter um relacionamento comigo. Se o César não quisesse que eu o conhecesse, ele se fechava. Ele ficava na dele, ele evitava. Então, um dos fatores para conhecer a Deus é o próprio Deus permitir que a gente o conheça. Cara, eu sinto um peso nisso. É muito importante que Deus, a pessoa que ignora se mostra, né? Então. Ele se mostra pra gente, né? E Na criação, em Romanos 1, fala que Deus, ele se mostrou pra gente na criação. E a gente, por conta do nosso pecado, nos fizemos de cegos. Meu Uau. Deus, caramba. Nossa, eu tô nessa linha de raciocínio. Então, esse peso de Deus e nós desprezarmos aquele que está fazendo permitido. Isso já é uma graça, isso é uma virtude, isso é um deslumbrante. Isso é uma dádiva, né? Isso é uma Uau. dádiva. Eu tô perplexo. Isso é graça, isso é um presente. Deus, ele se permite ser conhecido por nós. Agora cabe a nós corresponder a isso que ele já liberou. Por isso que ele rasgou o véu. E que privilégio pra gente, né? Que Nossa. graça pra gente, Meu né? Deus, isso tem Poder conhecer a Deus. Isso tem que tirar lágrimas dos nossos olhos, Charles. Um Deus poderoso que não existe, que está além da existência de tudo. Um Deus que está poderoso, que é poderoso, ele é totalmente, sabe, além da nossa compreensão, mas ele se permite ser conhecido por nós, criação e pecadores, né? Se fez conhecido. Acessível a todos, né? Está acessível. Então não tem como a gente reclamar, não tem como... Um dos fatores que as pessoas rejeitam Deus é pelo fato de não o conhecer. Porque se a galera entendesse esse Deus de graça que se revela a nós, a gente corria para ele, a gente se jogava nos braços dele. A gente vivia algo muito mais profundo do que essa superficialidade que a gente tem. Eu me incluo no meio que a gente tem vivido hoje. Quanto temos, então, o que dizer, né? Quantos temos que aprender sobre Deus? Principalmente agora, peraí que eu tô aprendendo. Eu não enxergo muito bem, não. A produção disse ali. A produção escreveu um negócio, deu um recado. Aleluia. Muito bom. Nós, então, estamos chegando ao nosso fim do nosso programa, do nosso primeiro podcast, pode ser. Estamos muito felizes. Vocês são felizes? Muito. Eu tô muito feliz, Então cara. eu quero, demais. de novo, vamos aplaudir muito forte. Galera, todo mundo aí de trás também, por favor. Por favor. É isso aí. Porque teve um trabalho, uma colaboração geral para poder isso aqui acontecer. Teve uma equipe aqui atrás. Brendo, Gambiarra, Pedro. Luciano, apóstolo dos apóstolos, e Pedro e o pastor, equipe de intercessão. O Andrew. O Andrew, a equipe de fotografia e mídia, todos com uma boa e uma enorme vontade para que esse conteúdo pudesse estar acontecendo aqui para abençoar a sua vida aí. E a gente estava fazendo isso com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. Nós esperávamos, de fato, com muito anseio para que isso acontecesse. E eu quero te pedir aí, solenemente, deixa seu like, coloque seu comentário se você gostou, dê sugestões de pauta e muito. E uma outra coisa, se inscreva no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal, siga-nos na página do Instagram, tá bom? Igreja Acender Manaus, vai lá, nos conheça e nós estamos muito felizes. Eu quero, antes de finalizarmos aqui, pedir para que os nossos participantes dê as suas últimas palavras antes de finalizar. Charles, começa com você. Mamãe Só falou. uma frase que eu deixei aqui, mas não falei, né? Então vou soltar agora. Deus é amor, ele não ama porque é bom, mas ele é bom porque ele ama. Rapaz, tá demais. É daqui pra melhor. Eu tô gostando demais desses dias. Pastor Felipe, não, vamos deixar o pastor por último, né? por favor, César. Cara, tô muito feliz, né? Obrigado por você estar nos acompanhando. Quer crescer e prosseguir em conhecimento de Deus? Assiste a nossa série de mensagens, fica ligado e vamos pra cima, tamo junto. É top demais, muito bom. Pastor Felipe Batista, por favor, dê suas últimas palavras aqui. Glória a Deus, a Os sensação... anjos nesse momento estão... Brincadeira, vamos lá. A sensação que eu sinto aqui, o sentimento que eu sinto aqui é de gratidão e realização de estar desenvolvendo isso aqui. Tudo que é primeiro e é a primeira vez, de fato, que a gente está fazendo isso aqui. É uma sensação nova, dá uma adrenalina, mas foi muito legal, foi muito bom. E esse é o primeiro de muitos. E eu quero dizer, irmão, se esforce em conhecer a Deus,
se permita, vá viver isso, sabe? Tenha isso como prioridade na sua vida. E eu creio que você vai viver algo poderoso em Deus. E eu só tenho a agradecer à equipe, ao César, ao Charles, ao Murilo, a todos aqueles que fizeram isso acontecer. E é o primeiro de muitos. Amém. A gente vai aperfeiçoar. Desculpa alguns erros, desculpa algumas situações que isso aqui está sendo muito novo para nós. Mas eu creio que a gente vai chegar e vai chegar ao aperfeiçoamento e ao aprimoramento. Então é isso. Até o próximo programa, se Deus quiser. Agradecemos você que nos acompanhou durante todo esse período aqui. Siga-nos, curta, deixe seu comentário aí mais uma vez e, por favor, acompanhe a série Quem é Deus. Deus abençoe, estamos juntos, até a próxima, é nóis!